Vidas negras importam. Poema de utilidade preta, Renan Wegner. Mais que a denúncia, um grito de astúcia, sobreviver. Patrimônio material revelado, quando se faz presente, ser ciente, através de diversas encarnações, ativa em ataque e defesa dos seus. Mesmo sem prestígio, é holofote, viva, vigore, carnes e ações. Masculino e feminina, transgride, não binário e mutável, transita. Sua voz transformações permite. Possui afinidade com o tempo, sabedor de coisas e cumplicidade com o vento. Filha de Exu atravessa que incredita o afeto de sete tiros certeiros. Tal como o pai dos caminhos, agride a injúria de ontem com a pedra que profere hoje. Pedra que educa, funda conceitos, alode funda, mira ameaça, a quem ao vento atira preconceitos. Onde Eliana Frei sempre está presente. Reside nos cadernos pautados em blocos e negros, como o de Carolina. Tocou o mundo como Audre Lorde, divulgando o autocuidado feminino para as irmãs pretas preservar, assim como as memórias, veio valente de madre parceira nos cordéis de Jari de Arras. O Jari de Dandara sobre-humana emprestou volúpia e excitações para gozar e viver a sensual tensão. Aquilombando os, os espíritos ungüentos, perfumado a coroa de Ori e Beatriz Nascimento. Jovem, pesado e forte, reina no sarau islâmico, onde seu magnetismo faz forte. Presente também está seu Oriki, cantos, gírias e saberes. Existência no terreno do axé, amiga de orais, tradições, passeia pungente e eloquente, por ruas, por bocas, por ouvidos e corações, onde os corpos pretos se fazem presentes. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E hoje eu ofereço essa conversa para Lida Tavares, Mônica Queiroz, Bruna dos Santos, Ana Tombosi, Eribelton Silva, Sandra Regina e Renan Egger. E hoje eu tenho o prazer de apresentar Israel Neto. Salve, Israel, bem-vindo, querido. Muito obrigado pela sua presença. Salve, salve. Salve, Plínio. Salve todos e todas, todes que estão aqui no Lata Escurecimento. Estão sempre, né, atentos aqui ao universo literário que você proporciona para a gente por meio desses encontros aqui. Eu me sinto honrado de agora fazer parte desse hall. Nossa, você vem contribuir, assim. Israel, por favor, se apresente, por gentileza. Ó, eu nasci e fui criado e provavelmente permanecerei aqui na Brasilândia, zona norte de São Paulo, território negro da cidade de São Paulo, vale a pena dizer, né? Nós somos frutos aí das diversas outras diásporas que aconteceram na cidade de São Paulo, né? Desde o Jabaquara, Liberdade, Barra Funda, Casa Verde, Limão, Brasilândia. Enfim, somos frutos dessa diáspora paulistana. E aqui é onde eu escrevo meus livros, eu crio minha filha, aonde eu sonho, aonde eu coloco alguns sonhos em práticas, aonde eu muito tempo pude escrever minha música também e fazer algumas coisas. Tem alguns livros publicados, entre eles O Amor Banta em Terras Brasileiras, Ancestral, a série de quadrinhos Três Exus. Junto com alguns amigos, fizemos a loucura de abrir uma editora, a Quitembo, e temos aí conseguido compartilhar esse espaço com outras vozes de diversos lugares do país, inclusive algumas já passaram por aqui. E a ideia é isso, continuar escrevendo esses futuros afrocentrados, fazer análise da conjuntura, mas sem, como diria o professor Milton Santos, sem nos agarrar à âncora do futuro, no sentido de nos aprisionar, mas no sentido de nos levar para lá de forma potente. É um pouco disso a minha trajetória. Com certeza. Você levantou um montão de bolas assim que é difícil pegar. Não sei se eu tenho essa capacidade. Mas vamos pegar nessa gênese. E aí, como que essa começou essa sua escrita, né? Iniciou essa sua escrita? E aí eu, né, gostaria que você Mas, trouxesse, principalmente você falando de São Paulo, essa questão desse território negro que é a Brasilândia. Por sim, favor. eu começo a escrever desde cedo as fanfics, depois eu fui saber que era fanfics. Tive o prazer de viver numa casa onde minha mãe lia muito, né? Minha mãe era uma
uma leitora. E a coisa da ficção científica também foi influência dela, ela lia bastante, né? O Arquivo X, aqueles Pulp Fictions do Arquivo X. Então eu tenho referência daí de assistindo Star Trek, por exemplo, e tal. E aí me aventurei a escrever. Uma época onde nós tínhamos muito material fantástico na televisão de tarde, quando eu voltava da escola, nos anos 90, e comecei a escrever. Então, me colocar nesses personagens, me colocar meu primo, a galera da escola e tal, e já escrevia no formato como livro, ô Plínio. Já tinha lá o título grande, nome de editora, meu nome lá, um desenho que eu fazia. Era mal barato. Eu ia acessar esse material esses dias. E aí tive um encontro com o hip hop, pensando nesse território negro, né? Por conta que minha mãe vem dos bailes. A primeira referência de música negra que eu tenho em casa, que eu olhei e falei, isso daqui é a música negra, é um disco que meu irmão levou, dois CDs que meu irmão levou para casa. Um era o Câmbio Negro, Sub-Raça, e o outro era o do Tupac, aqueles All Eyes on Me. Né? Então foi uma referência ali, aquilo ali mudou minha vida, e logo depois os Racionais, né? Então, nome Israel, o pessoal me enchia o saco lá, né, com a música lá do Diário do Detento, né, quando aparecia meu nome, Metralhadora Alemã, ou de Israel. Enfim, e aí fui pra música, né? Fui começar a escrever o rap, eu devo tudo ao rap. O rap que me ensinou quem eu sou, que eu sou um homem negro, que eu sou um homem periférico, que eu posso interagir com a sociedade, que eu posso propor coisas na sociedade. Me ensinou sobre a nossa beleza, me ensinou a reivindicar a potência do estudo, enfim. Então, foram esses entrelaçamentos, né? E aí, essa coisa da cidade interagir com a nossa vida artística, né? Aí eu volto a escrever literatura numa época onde o rap estava embaixo, né? E isso deu também fôlego ao movimento de literatura periférica, né? E ali eu tenho um encontro com uma escrita, e é uma escrita também por meio de um coletivo chamado Literatura Suburbana, que eu também fundei com outros amigos. Nesse intermeio aí conheço, né, tive acesso, vamos dizer assim, a pessoas que, os mais velhos, que foram muito, como posso dizer, como posso usar a palavra certa, né? Foram muito caridosos, né? Nos ensinaram muita coisa. Então, que Oxalá tenha a Margarida, a Esmeralda, o Márcio dos Cadernos Negros receberam super bem, a Adriana, da Feira Preta, então a gente conviveu com essa galera, a gente era os mais novos que andavam com essa turma aí, nessa época ali no comecinho dos anos 2000, e fomos fazer a nossa cena, fomos fazer do nosso jeito, porque também são gerações diferentes, e cada geração vai propor um caminho, mas a gente foi recebido e tivemos um ensinamento muito potente dessas pessoas, né? E aí vem os saraus, o movimento de saraus periféricos. Eu participei de várias antologias aí, saraus na Zona Sul, Zona Leste, aqui na Zona Norte também. E digo que eu volto a escrever ficção científica, né? Em 2016, por não ver mais a minha escrita como poesia, por querer talvez poetizar por meio da prosa e nessa disputa do imaginário de futuro, né? E aí não posso ser hipócrita, então tenho que dizer que o movimento do cinema fez grande sentido nessa busca, né? Então Pantera Negra surge como essa possibilidade, e esse movimento que eu fiz também de entender quem estava lendo ficção científica, quem estava lendo fantasia. Então, Plínio, fui em todas essas flups, flaps, flips, flocs, flaps, todas essas feiras literárias que existem. Rodei o país mesmo para poder conhecer clube de leitura, né, grupos de ficção científica. E aí eu volto a escrever ficção científica e tenho tido muita felicidade e certo êxito nessa escrita e tal. Já recebi alguns prêmios, fui indicados a outros com essa escrita e podendo trazer toda essa bagagem da literatura negra, dos movimentos negros, movimentos periféricos, com esse grande universo da ficção científica. Nossa, isso é bem interessante, pai. Você levantou a bola, vai por aí. Que eu só estou aqui porque eu aprendi a ler por conta do Revista em Quadrinhos. Né? Então, desde 3 anos, quando Revista em Quadrinhos, você fala dessa questão também da ficção científica e do quadrinho. O que é isso? O que foi isso? O que foi escurecer esses espaços? Olha, foi complexo assim, porque em 2015, quando eu começo a ir nesses movimentos, as pessoas pretas que estavam lá eram pessoas pretas sem identidade, vamos dizer assim, né? Então eram pessoas que tinham a pele negra, tinham a vivência negra no sentido de casa, mas nesse universo eles quase não se identificavam como negros, eram quase como se não existisse isso, mesmo
todas as sombras do racismo estão ali. Eu participei de um grupo, não vou detalhar muito, aonde era um grupo de leitores de ficção científica, escritores, e aí surge aquela chamada. Ah, publiquem seu conto conosco e tal, não sei o que lá. E a chamada era aquelas chamadas que a gente conhece, que infelizmente tem. Então você vai dar o seu conto, não vai receber nada e tudo mais. E aí um dos grandes nomes da ficção científica nacional, um desses nomes aí que foram responsáveis pela segunda e terceira onda da ficção científica, que é um dos movimentos de ficção científica, depois a gente pode aprofundar muito disso. Nossa, meu Deus do céu, isso daí é terrível e tal. Nem na escravidão se tinha isso. Pelo menos na escravidão eles tinham onde dormir e comer. Então, era esse nível, e ainda é nos porões, vamos dizer assim, que a ficção científica nacional transita. Então, você ter corpos negros nesses espaços, identidade negra, os temas negros ali, é romper com tudo isso e realmente provocar um abalo no sistema, né? Para além dos totens, né? Para além do. Temos outro. Então, por exemplo, até algum tempo atrás, você só conseguiria citar o Marcelo Dessalete como quadrinista negro brasileiro, né? Nós temos vários. Só de Almanac, nós publicamos quase 40 autores negros aqui na Quitempo, sabe? Uma galera do país todo. Então tem aquela coisa também que a gente sabe, né? O negro único, o toteísmo e tal. Então estar nesses lugares é sempre uma reafirmação da existência. Eu nem uso mais a palavra resistência, porque eu quero existir, né? Ainda mais no quadrinho, né? Que é tão potente, né? Como tu disse, proporcionou a leitura, o acesso à leitura, o acesso ao mundo fantástico, né? Então hoje, quando eu publiquei com o Cândido dos Três Estilos do Tempo e nos almanacs, posso contribuir de quadrinho, estou nos eventos de quadrinho, ainda é algo assim que as pessoas fingem assim normalidade, mas não é, porque você olha para as mesas, ou tem uma galera descaracterizada, uma galera preta que está fazendo coisas asiáticas ou nórdicas, e não que não possa, a gente pode, exatamente pode, mas é nesse princípio de o que, que temos feito por nós mesmos, né? E como nós estamos sendo vistos ali. E não é normal mesmo. Então, não é normal, não é normalizado, né? E no sentido ali do dia tem esse estranhamento. Então, estar nesses lugares é causar esse estranhamento. Estava falando com o Regis, inclusive já recomendo aqui para o canal, Regis Rocha, um autor de literatura infantil, quadrinista, tem um trabalho com a Afrodynamic, e falando, cara, vamos fazer um evento de ficção científica, só chamar pessoas pretas e não usar o termo negro. Porque a gente estava comentando uma mesa que teve nesse evento recente, desse final de semana, e estava lá, literatura fantástica, três mulheres brancas. Uhum. Então vamos fazer um evento de literatura fantástica e só chamar gente preta. E não usar o termo negro. Só para causar esse estranhamento, né? De quadrinho também vamos fazer encontro do quadrinho nacional. E só ter quadrinistas negros, sem usar o sufixo ou pós-fixo negro. O que que vai gerar, né? Então é um pouco disso, é a existência nesses lugares, não é a resistência, é a existência nesses territórios, que é lugar de E disputa no imaginário. indo na rima a potência, né? Então, a existência e a potência, né? É Não é isso. aceitar de resistência, não. Isso se faz, mas a potência. Legal. Eu vou sugerir, aí nesse encontro, o Júlio Emílio Brás, também como um Ah, escritor, sim. que é de um outro momento, né, que vai mostrar também essa transição, né, essa questão onde esse escritor, esse desenhista negro, ele era embranquecido, pelo menos neutralizado, né? Porque isso tudo tem, né? Tem esse momento, essas questões todas. Mas isso é bem bacana. Eu acho isso extremamente necessário. Top, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos E aí fazer. continua, Israel. Tá aí o Cara, Israel, essa história toda, e monta uma editora. essa coisa que você falou do neutralizado é importante, só para eu não perder, né? Porque muitas vezes a gente é Isso. neutralizado, é julgado ali no bolo, né? Ano passado a gente ganhou um prêmio da como que é troféu HQ Mix, né? É o Oscar do quadrinho nacional. Ganhamos com o Almanac 2024 de melhor publicação em grupo. E estava lá ai meu Deus do céu, você o conhece? Ele chargista,
trabalhou na Raça. Como é o nome dele? Maurício, Maurício Maurício, Pestana? exatamente, Maurício Pestana. E ele foi entregar o prêmio pro Marcelo, que era o homenageado do encontro, né? Maurício Pestana, né? Maurício? Exato. E o Maurício, ele nunca ganhou um prêmio desse. Né? A filha dele ganhou, se eu não me engano, e ele nunca ganhou. E Como o pode isso, Maurício né? também é outro Exu que abriu caminho para muitas coisas. Abriu Muitas caminho pra coisas, gente. E é isso que você falou, do neutralizar, né? né? Um cara que publicou charges no mundo inteiro, é uma das referências nacionais, então isso é complexo. E aí, justamente, é isso, é a importância de nós estarmos nesse espaço. Então, quando nós recebemos esse prêmio, foram 14 artistas que receberam que talvez, individualmente, nunca ganhassem esse prêmio, nunca fossem ganhar esse prêmio. E aí a editora nasce justamente disso, para mostrar, ó, somos grandes, somos potentes, somos diversos, inclusive, né? Eu falo isso porque, por exemplo, em 2021 eu publiquei essa obra aqui, O Ancestral, né? É uma space opera, né? Sim, sim. E eu brinco com você, eu falo, cara, imagina eu, 2003, no sarau de literatura periférica ou nos saraus de literatura negra que nós circulávamos, eu falava, eu quero escrever uma obra onde eu quero discutir o espaço, onde nós estamos no espaço e tal, onde a gente vai cruzar a galáxia. O pessoal falou, meu, você tá de brincadeira, estamos aqui discutindo racismo, coisa séria, enfrentamento à violência, você quer escrever historinha no espaço? Então, era trazer, sair desse lugar onde o autor negro só tivesse a capacidade de escrever histórias de uma África atávica, que uma África mística que nem existe mais, inclusive, ou ficasse só fazendo análise de conjuntura e de linguagem que só fosse pela poesia e pelo conto, né? Então, a ideia da editora era justamente romper até mesmo com esse racismo que existia na literatura dessas caixas onde a autoria negra podia se alocar, né? Então surge daí, a editora tem 6 anos, 8 anos, 8 anos, já temos aí quase 40 obras publicadas, quadrinhos, suspense, terror, distopia, fantasia, autores do país todo. Então, para tu ter uma noção, tem autor do Belém do Pará, do Amapá, Paraíba, até Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, aqui do Sudeste, Nordeste, então nem se fala. Então, é um modo de afirmar essa escrita negra diversa e discutir temas por um outro caminho, porque até mesmo para a audiência aqui do canal, a literatura de fantasia e de ficção científica, ela não vou usar esse termo só a nível mesmo para ser bem didático, né? Ela não é uma literatura de escapismo, é uma literatura que vai refletir os nossos temas contemporâneos, os nossos medos contemporâneos, porém vai utilizar como linguagem a fantasia, a discussão sobre o futuro, a ciência, né? E no caso do afrofuturismo, dessa linguagem que nós usamos, essa ciência ancestral e as filosofias africanas que nos fizeram estar aqui hoje, inclusive, né? Então, a editora surge com todo essa pretensão, né? E estamos aí. Não, e é interessante aí contribuir para essa discussão, que é uma discussão minha, né, que é um ponto meu, assim, somos escritoras e escritores pretos do presente, né? Alguns de nós fala, escreve sobre esse presente, alguns de nós no presente escreve sobre um passado, para que esse passado está sendo aprofundado, e alguns de nós, como vocês, escrevem sobre esse futuro, mas é o futuro do presente, né? É essa história calcada, que talvez daqui a 10 anos o futuro presente vai ser outro, mas que é importante. E principalmente formar, se você me permite, é que não, né, não somos monotemáticos, né? Exatamente. A gente tem todos esses temas e não é escapismo, né? Porque também isso é um termo muito terrível assim, de falar. Continue, por favor. E essa sua escrita, esse está fazendo essa questão. E a música voltou, o rap voltou, vai, como que tá? Não, o rap, ele tá num outro lugar, né? Tá num outro lugar. Hoje por um tempo para além da arte, né? Financeiramente eu vivi de fazer música, né? Então hoje meio que o polo se inverteu, né? Então a música tá guardada no lugar mesmo de experimentação, de colaboração com alguns amigos, mas não no campo profissional mesmo.
né? E a música, ela é muito, assim como todas as artes, na realidade, são muito ciumentas, né? Um movimento muito ciumento. Então você precisa se dedicar muito tempo, né? E tudo Ciumento mais. é Ter esse ótimo. compromisso. É Hoje eu ótimo. paro para pensar, para falar, cara, eu não sei como eu conseguia fazer. Porque assim, eu nunca fui um artista na música de renome e tal, mas eu circulava o país todo, fazia música, vivia disso. Então tinha turnês que eu fazia com banda, tinha tal. Eu falei, meu, como que eu pagava essa galera? Porque a gente vivia disso, a gente não fazia outra coisa, né? Então, só que a pandemia rompeu com esse movimento, porque até antes da pandemia, um artista medíocre no sentido de, né, de estar ali no meio, como eu, conseguia sobreviver, fazer shows, fazer grana, ser contratado, vender discos e tudo mais, né? Depois da pandemia, esse movimento acabou. E eu falo isso até de uma maneira engraçada, no sentido de que é contraditório, porque hoje você vê mais rap nos festivais, mas são poucos os nomes. A base o pessoal do meio não tem. Então você vai ficar numa condição, ou você vai ficar fazendo música mesmo por esporte, por lazer e tal, sem chegar em alguns lugares, quase que música para internet, né? Ou você é o grande artista que está nos festivais. Então você não tem mais uma zona mesmo de financeira alimentando isso. Isso tem a ver também com a lógica brasileira do capitalismo, né? Onde você não mantém uma estrutura mediana. Ou você não é ninguém, ou você é o top. E aí também não tem muitos lugares no topo, é dois ou três, né? E olhe lá. Sim. Então isso é complexo. E aí, pensando na literatura também, acho que tem essa coisa de circular, né? Eu tenho feito esse momento de tentar se aproximar do leitor. Até as pessoas às vezes até viam isso como dentro do nosso movimento, enquanto literatura negra e periférica, eu sempre reafirmava. E algumas pessoas até viram isso como provocação, mas é verdade. Eu escrevo para as pessoas me lerem, eu quero falar com o leitor. Eu não quero falar com o outro amigo escritor. Não, sim, Muitas das claro. vezes no movimento, até mesmo no movimento de sarau e tal, era muito uma onda ali, muito nós, a gente com a gente mesmo. Então, quase que eu escrevo para pro outro escritor me ler ali, quase um circuito fechado. Eu falo, não, eu quero ser lido por pessoas aleatórias, quero ser lido mesmo, né? Então não quero que um outro amigo escritor fale, nossa, ali só ali, aquela coisa já enche ali porque alguém da nossa, né, um amigo de pena, uma amiga de pena, virou, não. Então é um movimento que eu tenho feito assim, tenho colocado mesmo como ordem do dia de trabalho, né? O que você tem que fazer hoje? Ser lido, né? Uhum. Chegar em algum leitor. Quero chegar no leitor do senso comum, aquela pessoa que e tal. E quando a gente fala de ficção científica, isso é uma coisa mais potente ainda, porque são pessoas que vão ter acesso à literatura negra pela primeira vez. Eu falo isso porque Sim. eu tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, na última eleição, inclusive, foi no fim do primeiro turno, foi até engraçado isso. E eu teve uma escola, uma cidade, que comprou os livros e rodou na cidade toda, distribuiu em todas as escolas. É uma cidade pequenininha. E eu fui lá falar com eles. Então eu ia em duas escolas de manhã, duas escolas à tarde, fiz essa semana toda. Eles me receberam lá, tinha totem, tinha um monte de coisa. Nossa, foi muito assim, uma recepção muito bonita, inclusive, né? Eu tava esperando outro clima e não. E tinha gente que é a primeira vez que viu um nome negro, que viu uma referência negra misturada a um gênero que ele gostava, foi a partir dessa literatura de ficção científica. A discussão de temas foi a partir da ficção científica, né? Então, que muitas vezes uma outra linguagem, um outro gênero ou subgênero da literatura fantástica não ia propor esse encontro. Então, por isso a necessidade de nós criarmos espaços onde as diversas escritas negras possam ser contempladas, né? E a gente foque o leitor até no sentido mesmo de escrita, né? Então eu falo que muitas das vezes tem algumas autorias que praticamente é para catedráticos, porque o senso comum não vai conseguir ler. Não quer dizer que a gente tem que fazer uma leitura não rebuscada, uma escrita não rebuscada, não. Mas é nesse sentido, pô, quem vai ler isso daqui? Eu consigo ler em praça pública? Consigo ler em voz alta aqui para qualquer pessoa? Então, o acesso à leitura, até porque a leitura é escrita por muito tempo, ela foi tida como uma literatura, uma arte de pouco acesso, né? Então, muitas pessoas não leem porque acham que não vai entender, ou não entende o final, ou não concebe. Até hoje mesmo, quando a gente publica o Releituras Afrofuturistas, que é com Machado de Assis,
é um outro jeito de fazer a pessoa acessar a literatura de Machado de Assis, porque ela tem tanto trauma, porque ela lê um material que quase não é português. Então, trazer esses autores e falar, ó, é possível ler, vamos trocar uma Não, e ideia, de forma né? obrigatória. Machado de Assis ele tem um problema que ele virou obrigatório. Exatamente. E aí você tem a literatura, Plínio, enquanto produto do entretenimento. E é um produto do entretenimento negro. Coisa que, por exemplo, na diáspora afro-americana já se entendeu. A literatura negra também conta o entretenimento, e esse entretenimento vai gerar vários outros inputs que a gente está tentando é, startar aí desde quando nós nos organizamos enquanto movimento. E até, desculpa a consideração, até Machado de Assis, porque a maioria dos escritos dele foi em jornais. Jornais é público, as pessoas lerem. Já Lima Exatamente. Barreto, uma das críticas que ele tinha, e você me corrige se eu estiver errado, uma das críticas que ele tinha é que ele era muito povo nas escritas dele, que eram potentes. Então, talvez voltar também nessa questão tribal, terreiro, todos isso. Isso é necessário. Querido, vou pedir uma licença para você agora, para esse nosso primeiro momento, né? E é sempre lembrando, né? Por favor, assine o canal, que é uma questão importante para todas e todos, para que façam, né? Para que a gente seja melhor ouvido e lido, que é extremamente importante. E aí, esse nosso momento griot, né? A gente fala, né, de quem bateu, falar de um que nos estruturou muito nesse pensar, que foi, né, que é Clóvis Moura, nascido em 10 de julho de 1925, no Piauí. Ele foi um dos intelectuais críticos, né, mais potentes, né, que deixou um legado significativo, né? Apesar que desde 2003 não está entre nós, foi para Urum, sua obra mostra o mais salutar e incontrolável diante dos dilemas do tempo, né? Então, a superexposição, racismo, todas essas coisas. Ele foi um intelectual acadêmico que manteve autenticidade e autonomia intelectual nos seus esforços para entender e explicar o Brasil. Essa questão é importante, né? Lá no programa passado nós colocamos um livro dele, né? E essa questão importante de todos os trabalhos dele na sociologia, Rebeliões da Senzala, Negro Brom, Escravo, Mau Cidadão, né? Vários escritos dele e é muito importante hoje para a gente pensar essa questão negra e principalmente para, com tudo isso que o Israel está falando, com esses deglutar, com esse pensar, com esse repetir, né? É uma base para a nossa literatura, né? Ele celebrou a vida e tem um legado orgânico, né? Uma potência, uma vivacidade muito importante. Então, é assim, falando um pouco dele, é assim, vamos ler o Clóvis Moura, vamos reler os Clóvis Moura em voz alta, né? Como diz o cara, vamos ler nas praças, né? Para a gente poder também contribuir nesse entendimento, nessas questões do que é esse negro brasileiro. E é isso, cara. Continue, por favor. Vamos ler nas praças, vamos ler em voz alta, é Não, isso. eu me perdoe. Eu achei brilhante esse seu olhar Perfeito. e essa sua provocação. Achei brilhante mesmo. Bem negra. O, Pé na prata, não seremos. É isso. Olha que interessante, né? A gente começou falando do rap, eu pude fazer esse depoimento pessoal sobre o rap. Eu conheci Clóvis Moura numa letra do Rap Hood. Rap Hood iniciava um disco, acho que falando assim como Clóvis Moura escreveu e se construiu esse imenso Brasil, sabe? Então a potência, né, por isso que eu falo, eu devo muito ao rap, à cultura hip hop por conta disso. Então, Clóvis Moura, eu lembro que a gente os mais antigos, né? Vamos dizer assim, eles chegavam com os livros para a gente poder ler. Então, Franz Fanon, W.B. Du Bois, a gente lia mesmo para escrever uns rap melhor. O pessoal dava, ó, lê isso daqui, vai escrever um rap, tal, para melhorar seu rap aí, porque era o lance do conhecimento enquanto ferramenta ou enquanto corpo para que a gente pudesse escrever melhor e pudesse ter referências, né? Então, essa coisa da é, Maria, a Maria Carolina de Jesus.
também foi pelo hip hop, Carolina. Então, acho que tudo isso são ferramentas, né? E que eu tive possibilidade de, por meio do hip hop, conhecer toda essa bagagem literária, né? E o Clóvis Moura, ele me pega muito porque ele é o tipo de intelectual que é isso. Ele falava em praça pública. Ele e a Beatriz. Então, assim, são livros que qualquer pessoa pode ler, né? E até mesmo eu falo até de mancha gráfica. Então não é aquele livro que você tem o texto ali, aí você tem, né, a norma ABNT com comentário aqui do lado, a nota de rodapé maior que o texto principal e só citações. Não, ele vai construindo ali um desenvolvimento, né, vai desenvolvendo ali a história de uma forma que qualquer pessoa pode ler. E eu sempre gostei muito disso, inclusive até a própria obra do Almas da Gente Negra, Debois também tem essa escrita assim que você não é aquela coisa acadêmica, aquela coisa limitada, aquela coisa científica no sentido mesmo de eu preciso fazer parte dessa confraria para poder entender o que ele está trazendo. Não. E então eu acho que hoje, inclusive, precisamos de obras que sejam escritas assim, né, como as obras delas, as reflexões da Beatriz, as reflexões do próprio Abdias, né? Em certa medida, a Lélia talvez fosse um pouco mais acadêmica, mas também em certas reflexões que ela trazia, em artigos mais soltos, assim, né? Em obras mais soltas, né? Para poder ser lido em voz alta na praça pública, a gente possa conversar de uma outra forma. Então, e tem uma história que eu gosto de repetir, né? É uma história que nas minhas palestras eu coloco, é assim, de alguns movimentos. Em Campo do Goitacás, né, terra do José do Patrocínio, uma das rebeliões que tiveram foi em uma fazenda onde um negro, ele sabia ler que um africano tinha ensinado, e o que ele fazia à noite? Ele ia para a cidade e comprava jornais para ler em público, para ler lá no terreiro. E aí ele comprava esses jornais para ler. E a maioria dos jornais que ele comprava naquele momento eram jornais abolicionistas. Então ele lia e fazia essas discussões. Então ele lia e fazia isso. Então relembro, né? Acabo lembrando dessa ideia que você dessa proposta, dessa provocação que você nos traz, diz, vamos ler em público, vamos ler assim, e discutir essa questão em público, né? E é isso, a gente Olha escreve que para ser louco. lido. Tem uma obra, esses últimos anos, né, eu li a Maria Firmina, a Úrsula, né? Uma obra importantíssima. Eu particularmente não gostei, mas é uma obra importantíssima. E aí me chamaram para fazer um trabalho para fazer uma análise do material dela, né? De alguns contos. E aí eu escolhi aquele conto A Escrava. Não sei se tu já leu. E aí comecei a ler com um baita preconceito, né? Porque eu estava traumatizado da outra escrita e tal. Porque é isso, né? Muitas das vezes a gente não lê mesmo, né? A nossa galera, infelizmente, às vezes vai fazer resenha de sinopse, não lê o material mesmo e tem a Sim, devida leitura de uma maneira, né? E tal. Então, tudo aquilo que falam de abolicionismo, que traz no Úrsula, não existe. É uma ou duas frases. Agora, a escrava, meu Deus do céu. E um trecho desse material conta. Não vou contar toda a história, senão o pessoal vai perder. Mas tu vai lembrar. Tem a mulher que está fugindo, ela lembra de um africano escravizado que sabia ler e revelou para ela o que estava escrito no papel que né, o proprietário do pai dela, da mãe dela, tinha escrito lá. Então, cara, essa coisa da escrita, ela sempre permeou. Então, o poder da escrita e tal. E aí, tu falou desse caso do patrocínio, eu justamente lembrei desse trecho que tem no conto, que eu achei muito potente, inclusive, né? Esse africano escravizado, ele revelou, né? E aí é um ponto importantíssimo do conto, né? E aí, falando até dessa escritora, da Maria Firmina, o quanto que esse conto já mudou. Por quê? Esse conto foi escrito acho que uns 20 anos depois de Úrsula, e ela já fazia parte dos movimentos abolicionistas enquanto escritora dos jornais. Então era uma sim, outra Maria Firmina. sim, Quando eu li esse sim. conto, eu falei, não pode ter sido a mesma escritora que escreveu aquele conto romancista, né?
Se você colocasse um homem branco escrevendo, daria no mesmo, né? Então eu falei, cara, que fantástico, né? E tem essa relação. Tu falou do José do Patrocínio, eu tenho um livro dele que eu não li ainda, chamado Os Retirantes, 2 volumes, né? E preciso ler esse material aí, Isso, tá me precisa. batendo na porta faz um tempo. É um outro, assim, se a gente fosse falar de futebol, é um outro subestimado. José do Patrocínio é um outro subestimado, né? Ele, ele fez um trabalho a você, mas ele também trabalhou na escrita. Só que ele gostava de falar, era uma questão que ele movia as massas. Mas Jornalista, né? exatamente, esse texto retirante com uma peça de teatro, ele faz esse trabalho. E é interessante isso, é pertinente, essa sua análise, voltando um pouco da Maria Firmina, é assim, mostra que escritoras e escritores nós evoluímos, né? A gente acresce em situações. Aquele texto da Maria Firmina, ele talvez tenha sido importante, pelo menos para nós resgatarmos, ou naquela questão que ela tinha, estava trabalhando nos jornais, e aquele população de São Luís precisava daquilo, né? Para nós está muito aquém. Está muito aquém. Mas talvez, né? Ó, como ela é escritora do tempo dela, aquilo foi interessante, foi permitido. Aí ela percebeu que podia mais, né? Né? Podia usar mais. Aí teve a escrava, ela fez o hino do abolicionismo e fora todos os trabalhos que ela teve. Então, isso Fantástico. Foi, nossa. Dessa ser sobre matéria. E é a coisa que eu sempre falo aqui na editora, a possibilidade de a escrita com uma leitura, ela é um exercício, né? Ela é um exercício, é um hábito. Então, a possibilidade da gente publicar, se ler, ser lido, nos dá a possibilidade de melhorar, de lógico. mudar, de trazer para o mundo o que a gente tem acumulado nos últimos anos. E que é uma coisa que a autoria negra, às vezes, não, a gente não tinha essa possibilidade. Porque autores que publicavam uma vez não publicavam mais, autores que publicavam contos, poesias, e às vezes não conseguia ir para além disso e tal. Eu sempre falo. Uma amiga, uns anos atrás, me trouxe o material para fazer uma leitura crítica, eram 8 contos. E aí, o que que você achou? Eu falei, cara, os contos são legais, mas dariam 8. Aqui dá 8 novelas. Só que qual é a possibilidade de uma autoria negra feminina publicar novelas, ter tempo para Imagina, escrever 8 novelas? Até hoje. pô, Então é complexo. não tem. Tanto é que logo, as nossas produções coletivas, ou até individuais, eles apenas estão nos contos, nos poemas, né? Nessa questão. E esse incentivo de mais mulheres negras, por exemplo, escreverem romances. É, Precisa fazer essas histórias, novelas, essas situações. Então, isso a gente tem que fazer, tem que dizer bastante. Querido, pedi uma outra licença para você, né? Já que a gente está falando de homens e livros, e depois, na volta, eu quero que você fale, né, da editora, o que ela está produzindo, que ela vai nos lançar, por gentileza. Então, agora, nesse momento, assim, aquele pedido, né? Tragam seus comentários, por gentileza, façam suas observações, né? Nos provoque. E agora vamos nesse momento nossa estante preta. E aí o primeiro livro que a gente traz é Crônica sobre ela, da editora Nua, né? Pai de Breno, né? E ele até escreve, assim, devo pedir licença a vocês, eu não sei como, mas devo. Eu devo pedir licença para aquilo que nós mais amamos, odiamos ou para as memórias, que às vezes são muito gostosas de lembrar, porém a saudade pura com a dor do peito. Eu tenho uma memória bastante vaga de um dia, bem criança, e meu pai chegando em casa trazendo uma caixa de morango. Talvez não seja, mas acredito que foi a primeira vez que comi essa fruta. Desde então, é minha fruta favorita. E aí, essa é uma das provocações desse texto, desse, dessas falas, dessas crônicas sobre ela, desse trabalho sobre ela, do Faed Bueno, né? Editora Nua, Crônicas sobre ela. Um outro livro também, né, da editora Nua é Macropoéticas e Outras Histórias, de Marco Aurélio Conceição Correia. Esse, esse livro, essa escrita, propõe investigar o desencantamento da morte para reencarnar a vida, conectando múltiplas narrativas desse povo negro na diáspora.
né? São apenas três histórias, mas não são apenas três histórias, são três histórias que dialogam entre si e nos convidam a testemunhar as experiências de luto, recriando ambiguidade e temporalidade, os símbolos de cada narrativa. Narcopoéticas e outras histórias de Marco Aurélio Conceição Correia, editora Nua. E terminando essa fieira, Louças de Família, de Elaine Marques, né? Editora Autêntica. É um romance potente, aí é um romance de uma mulher, isso é importante a gente trazer. Literal, que é um acerto de contas com a herança da escravidão, o racismo e o trabalho doméstico, que ela conta. A história do parte do falecimento da tia Luma, ou da tia Elema, uma mulher negra, cozinheira, empregada doméstica. O espólio deixado por ela consiste, na verdade, em dívidas e contas do funeral. A partir desse evento, a narradora Kaandu mergulha nas memórias da sua linhagem, trazendo toda esse nosso traçado, contando do que é a gente. Também, assim, existem situações, foi um prêmio de literatura de 2024, ela quebra essa parede e fala com esse leitor, com essa leitora. Loucos de Família, Elaine Marques, editora autêntica, contemporânea. E é isso, nesse momento importante, né? Aquele pedido de sempre, assine o canal, não nos deixe. E aí, Israel, conte dessa editora, do que é isso para você, do que é isso para nós, né? Porque aqui Tempo ela apareceu, ela aparece sempre aqui, é onde volta e meia eu vou lá ver o que tem para mostrar, e eu como sou, né, tenho essa tendência a quadrinhos, né? Essa predileção, né? Descaradamente eu tenho uma predileção pelo quadrinho, Te então eu adoro. sempre trago e deixo, assim. Então, prazer. Ó, esse ano tá bem legal, assim, a gente engatamos mês passado o lançamento e a gente vai quase até a Bienal fazendo lançamentos. Então saiu Sonhos de Zâmbia, que é um livro, inclusive até um romance, é isso que nós estamos falando, né? Então, é um romance escrito por uma autora, né? Que é a Rosa Scarlett, lá do Rio de Janeiro. Então, é um romance que, inclusive, traz personagens mais velhos, né? Então, essa coisa de ter personagens mais velhos na história. Então, história de ficção científica, mas não é com jovens, não é com. Então, já muda, tem esse outro caráter. Esse mês, nas próximas semanas, sai o Releituras Afrofuturistas, volume 2, que é um trabalho que a gente tem de reler clássicos da literatura negra. E o relido dessa edição vai ser o W.B. Du Bois, no conto O Cometa, né? Então, um dos contos, primeiros contos de ficção científica mundial, vamos dizer assim, né? Escrito por pessoas negras, então é bem legal. Quem vai fazer a releitura é o Will Braga, que é um autor aqui do interior de São Paulo, lá de Sorocaba, e a tradução do conto original, né, o conto original foi feito pela Sabine Mendes Moura, que é editora da NUA, né, editora e fundadora da NUA. Em julho, saiu a parte 2 do Ancestral, dessa minha obra, então a gente tem trabalhado ele há alguns anos, vai sair agora, felizmente. Depois nós temos uma publicação da nossa segunda obra de literatura negra da República Dominicana. Vai ser um quadrinho, então você vai gostar, porque a gente chama Exu, a entidade mais incompreendida, né? Então, uma obra muito bonita e tal, do Darren e do Edival, são autores da República Dominicana. Que mais tem esse ano? Poxa, vai sair um infantil chamado Jeans, o Macacão, que é a história do macacão jeans com um adolescente, uma criança, vai ser bem interessante. A gente vai publicar uma obra também, uma tese, né, acadêmica, então vai ser a primeira obra também, a segunda obra teórica que a editora vai publicar, para além do livro Pensamentos Afuturistas. E, né, sempre tem espaço para coisas novas aí que vão acontecendo, né? Mas de cronograma é um pouco disso. A que teve esse ano participa também da Bienal do Livro de São Paulo, né? A outra edição a gente teve um stand maior, esse ano a gente está com um stand menor, mas estaremos lá. E esse trabalho de ir na ponta, né? Então, a internet não nos completa, não nos contempla, então nós fomos para a rua. Então, tudo que é evento literário que aqui tem pode estar, nós estamos, né? Então, para quem é, visitante frequente de feira de livro, nós estamos em todo. Então, para ter uma noção, nós já fomos para
Penal do Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio de Janeiro, aqui São Paulo. Estivemos já no Rio Grande do Sul, Paraná, em diversos eventos. E como tem autorias também nesses territórios, em vários outros territórios, nós temos ido mesmo pensando isso. Um encontro com o leitor sem a mediação da internet, né? Então, é uma discussão sobre como investir o recurso, né? Tipo, né? Essa grana que às vezes a gente consegue gerar, né? Vamos investir na internet para ela mostrar a gente para os leitores ou vamos estar na rua, receber o leitor ali de braços abertos, ele poder ver os livros ali. Então, é uma metodologia que nós encontramos para poder chegar e romper com essa mediação que a internet proporciona, né? E tem dado muito certo, tem sido uma experiência bem interessante. Tem os desafios, né, que é um desafio de ser um empreendimento afrocentrado. Então, a cadeia produtiva da editora é toda uma cadeia produtiva negra, né? Desde o designer até a revisão, então é um desafio também estimular esses profissionais, fomentar eles, as idiosincrasias que existem no nosso mercado, né? Os vícios que nós, enquanto autores negros, também fomos acumulando e reproduzindo nesses anos. Então são desafios interessantes de enfrentar. Com certeza, querido, com certeza. Querido, estamos nesses nossos minutos finais, né? Agradecendo, mas é uma questão, entrar no, antes, né? Fazer aquela sugestão, né? Boa. De a gente ver, né, o que a gente viu nesse canal, que foi importante, relembrando que oferecemos a conversa para Lisa Tavares, Mônica Queiroz, Bruna dos Santos, Ana Tobosi, Heriberto da Silva, Sandra Regina e Renan Egler. E aí trazer essa conversa que nós tivemos com o Renan também durante a pandemia, Israel, que foi extremamente importante, e graças a ela, Renan abriu a espaço para a gente também fazer esse olhar direto com o público, é o parceiro que a gente convida e vai então trazer a questão do Renan aqui. Querido, muito obrigado, agradeço demais a sua gentileza, né? Admirado e me coloco à disposição para qualquer ajuda, ou também vou pedir, né? Tenho propostas para você, mas muito obrigado pela sua presença, pela sua gentileza, querido. Obrigado mesmo. Plínio, esses espaços são espaços de registro, assim, muito potente, né? Eu lembro na época da pandemia, eu ficava vendo as lives, falando, cara, um tanto de coisa que a gente tem produzido aqui, ó, tanto de troca de ideia, né? Então a gente precisa de alguma forma registrar isso, né? Eu até brincava com o pessoal, meu, tem que fazer vários livros dessas lives aqui. Não sei se você lembra, antigamente a gente tinha livros de entrevista, né? Então o pessoal publicava, e agora os podcasts talvez tomem esse rumo, né? Então, por exemplo, a editora Nancy fez um extrato do podcast da Adriana, que é a Lorixá, né? Fazendo essa reflexão aí sobre a orixalidade e tal, que é um podcast que ela tem, né? Pensando em mainstream, né? Saiu o podcast Mano a Mano, o livro do podcast Mano a Mano. Então, já vou te provocar já, pense na publicação de extratos aqui do Notas de Escurecimento, porque é um conteúdo que vai atravessar os tempos e vai servir de referência para os autores negros daqui a 10 anos, 20, 30, 50 anos. Então eu vejo isso daqui com muita potência, né? Por isso que eu, minhas últimas participações, quando eu tenho o privilégio de ser chamado, eu tenho tentado trazer coisas diferentes para que essas diversas coisas que a gente tem conjurado ou pensado, elas possam aparecer de forma diferente nos lugares, para que não seja apenas Sim, reprodução, né, do que a gente sim. tem falado. Então, obrigado pelo convite, né? Esse acompanhamento do trabalho é mútuo. Acho que dentro das possibilidades do que é a característica da Quitembo, o que tiver lá e a gente puder ajudar, sem dúvida nenhuma, conta com a gente, né? E muito obrigado aí por esse espaço. Tem gente nossa, como eu te falei, gente que a gente, né, publicado já passou por aqui, gente que a gente admira, gosta e também já passou por aqui. Então, novamente, comecei falando, termino falando, obrigado por agora fazer parte desse hall aqui. Eu que agradeço, querido, agradeço a presença sua, sua gentileza, sua sapiência, né? E a todos e todas que estão aí. Legal. Obrigado, valeu, agradeço. Tchau.